Vamos para a nossa lição de número 10 da CPAD. Nós vamos falar aqui de forma resumida. E o título: Só o Evangelho muda a cultura humana. Só o Evangelho tem este poder. Nosso texto hoje se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. E a verdade prática nos diz assim: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então, através do pecado de Adão, nós sabemos que toda a humanidade se corrompeu. E através de toda a humanidade ter se corrompido, automaticamente a cultura de todos os povos estão comprometidas pelo pecado. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10. A nossa introdução diz assim: na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. No primeiro tópico da nossa lição, o que é a cultura? Nesse primeiro tópico, nosso objetivo é definir a cultura, viu? No primeiro tópico, o que é cultura? Primeiro item, definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, tá? No princípio era apenas isso. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 a 13. Então Salomão está dizendo, tudo que o homem faz aqui na terra de certa forma enfadonho. Nós já falamos sobre isso em outras lições. O próprio trabalho, quantas vezes as pessoas reclamam, por estar trabalhando, mas na verdade o trabalho sempre foi um projeto de Deus, mas o trabalho se tornou enfadonho por causa do pecado. Por isso que tem as pessoas que dizem que quando você trabalha fazendo algo que você gosta, então é como se você então não trabalhasse, seria ou é prazeroso. Isso é o que Deus quer para nós. Então, se você tem um entendimento bíblico, peça essa graça a Deus e Ele vai dar a você. No primeiro tópico, que é a cultura, o item 2, a cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Então, o patriarca Noé, nós já falamos em outras aulas também, que ele ficou 350 anos vivo após o dilúvio. E foi incumbência de Noé transmitir, então, a palavra de Deus, os conceitos de Deus a toda aquela geração. Mas nós vimos que foi uma geração que desprezou a Deus. É aquela geração que fez a torre de Babel, onde o Senhor Deus veio e confundiu as línguas. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Então, você vê que tem pessoas... vamos dar o exemplo aqui dos índios. Tem culturas em determinadas tribos indígenas que são adotadas no infanticídio. Então, por exemplo, se nasce gêmeos, se nasce crianças com algum tipo de enfermidade ou uma criança especial, tem algumas culturas indígenas que sacrificam aquela criança. E então alguns povos vão dizer, não, isso é a cultura dos índios, pastor, nisso você não pode mexer. Então é isso que nós estamos aprendendo aqui, o que a cultura tem se tornado. O item 3 aqui, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, tá? Portanto, tudo quanto fizermos tem que ser aferido por esse mandamento apostólico. Olha o mandamento lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, sempre coloque Deus à frente, viu? A cultura é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Tópico 2 da nossa lição. No tópico 2, o título é A cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina, mas devido ao
pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. No item 1 aqui do segundo tópico, a cultura original. Nesse segundo tópico, o nosso objetivo é descrever uma cultura dominada pela iniquidade. Então, a cultura original, se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servo de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Mas nós vimos que não é assim que acontece, né? Então, se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria extensão da divina. Então, se Adão não tivesse no início do pecado, a cultura, os povos, aqui a terra seria uma extensão do céu. Por isso que diz a Bíblia em Apocalipse 21, novo céu, nova terra, hão de ser a mesma grei, a mesma coisa. Por quê? Porque a terra é para ser uma extensão dos céus. Por isso Deus criou a terra e criou a cada um de nós. Mas através do pecado veio todo esse desgaste, veio toda essa influência maligna. Mas o Evangelho de Jesus nos faz vencer todas as influências malignas. No item 3, a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Então veja bem, lá no começo nós vimos lá quanto que os homens erraram, e até mesmo a promiscuidade, um homem se casando com tantas mulheres. Você diz, pastor, mas isso lá na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, não era comum? Sim, mas por causa da cultura impregnada pelo pecado. O próprio Jesus falou isso e nos deixou bem orientados sobre isso. Jesus disse, no princípio não era assim, tá certo? Então nós temos que tomar esse cuidado. A cultura do consumo irrefreado, isso é um perigo, principalmente nos dias de hoje. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Quantas vezes, né? A pessoa vai lá, compra uma coisa e daqui uma semana, 2 semanas já não está satisfeito com aquilo. Então nós estamos sendo dominados pelo consumismo. E nós precisamos vencer isso, né? Para que a gente possa receber as bênçãos de Deus. O homem foi feito para lavrar a terra e fazer cultura, mas por causa do pecado, a cultura humana pôs-se contra Deus. Esta é uma grande verdade. Na parte 3 da nossa lição, o Evangelho transforma a cultura. O Evangelho. Tem pessoas que confundem o Evangelho com religiosidade. Tem pessoas que confundem o Evangelho com placa de igreja, tá? O Evangelho é a boa notícia do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é transformador. Jesus nasceu num contexto cultural. Então, quando Jesus nasce, diz aqui, nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Todo homem tem que viver em uma determinada cultura. Nasce em determinado país, determinada região, determinada cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando da sua encarnação, porque diz a Bíblia que o Verbo fez-se carne. Não é reencarnação, viu? É encarnação. O Verbo fez-se carne. Jesus sempre existiu, sempre esteve no céu, sempre esteve com o Pai. Mas quando aquela jovem foi anunciado a ela através do anjo Gabriel que ela daria a luz ao Messias, então o Espírito Santo planta no ventre de Maria o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, a cultura dele, naquela época tinha a cultura judaica, grega e a romana. E nós vamos ver que a cultura judaica sempre foi em menor número de pessoas, né? Mas sempre teve a sua influência ditada pela palavra de Deus. Então, até hoje, a cultura judaica ela é forte no mundo ocidental, na Europa ocidental, no mundo ocidental. Por quê? Porque é uma cultura dada pelos princípios bíblicos, através da lei de Moisés, através do Antigo Testamento. A gente vai observar lá quanto das legislações atuais hoje são baseadas nos princípios ali do Velho Testamento. O Evangelho transforma a cultura. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos Apóstolos. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 8 diz, né, que o Senhor enviou eles e deixou-nos a direção do Espírito Santo e ele disse, ser-me-eis testemunhas. Então nós somos testemunhas do Senhor Jesus, precisamos levar essa palavra através da internet, através do nosso dia a dia, principalmente, irmãos, vivendo a palavra do Senhor. Hoje em dia são muitas pessoas dando mau testemunho, são muitas pessoas escandalizando a obra do Senhor,
Então tem um ditado que diz, né? Muita ajuda que não atrapalha. Então vamos amar de verdade a palavra do Senhor, vamos ser conduzidos pela palavra de Deus. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Então a cidade de Corinto é uma cidade cheia de promiscuidade, cheia de idolatria, mas no entanto o apóstolo Paulo foi ali e fez um grande trabalho. Você veja que até a própria igreja de Corinto tinha suas dificuldades, mas no entanto diz a Bíblia que nenhum dom lhe faltava. Então eles foram influenciados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nessa terceira parte da lição, o nosso objetivo é mostrar que o Evangelho transforma a cultura. Mas como que o Evangelho transforma a cultura? Começando por cada um de nós, né? Então como é que nós vamos transformar a nossa nação? Sendo cada um de nós crentes verdadeiros. O mais importante, porém, é que os seus membros, lá da igreja de Corinto, seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, quando Paulo escreve para aquela igreja, né, que ele mesmo fundou, aí ele diz assim: aos santos da igreja de Corinto. Por que santos? Porque aquele que crê em Jesus e aceita Jesus no seu coração, Jesus então perdoa os seus pecados, o torna santo. Isso é o que a palavra de Deus nos orienta. Conclusão: a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. Então nós sabemos hoje, porque o próprio Cristo falou, a vinda do Filho do Homem, ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então hoje nós estamos como no tempo pré-diluviano, estamos como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, preocupavam com tantas coisas, mas não se preocupavam com as coisas que são de Deus. Perguntas, vamos lá, pergunta número 1. De acordo com a lição, o que é cultura? Então nós vimos aqui, no princípio tinha a ver com o cultivo da terra, depois passou a ser considerada como soma de todas as realizações humanas, seja espirituais, intelectuais, materiais, etc. Viu? Como era caracterizada a cultura pré-diluviana? Pela cultura do homicídio, do erotismo e do consumo irrefreado. Então, na época de Noé já estava a cultura do homicídio, a cultura do erotismo e a cultura do consumismo irrefreado. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, pois nós sabemos que a vinda de Cristo está muito próxima. Em que contexto cultural Jesus nasceu? Então, Jesus nasceu no contexto cultural de 3 grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Sabemos que a judaica, que a grega e a romana estava contaminado com toda sorte de malignidades, mas Cristo não se deixou contaminar, ao contrário, ele influenciou. Aí você diz: pastor, mas Jesus influenciou porque ele era Jesus. Não, mas nós, Paulo escreve, nós temos a mente de Cristo, nós temos condições, é isso que o Senhor nos quer dar, condições também de influenciar positivamente, viu? De que forma o Evangelho influenciou a cultura gentia? Através do seu anúncio. Porque o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, a boas novas de transformação, e a pessoa passa a crer em Jesus, passa a buscar Jesus, automaticamente a vida dela é transformada. Como podemos transformar a nossa cultura? Através de anunciar o Evangelho, viver o Evangelho. Assim Cristo dará bênçãos a todos nós, tá ok? Um grande abraço a vocês, Deus abençoe vocês, sua família, e até a próxima aula.